Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Dizer que água é vida é uma das verdades de La Palice. É um lugar comum. Mas não é lugar comum quando toda uma região, toda uma população anseia e sonha em ter água como, e peçam desculpa pelas expressões, como pão para a boca. E é realmente isto que acontece aqui no Alentejo ao longo de muitas décadas, digamos mesmo ao longo de séculos. A necessidade de água para estas populações foi uma verdade diária, uma necessidade absoluta que tentavam que fosse colmatada das formas mais diversas. E é também aqui, no Alentejo, onde aparece uma das obras mais extraordinárias da nossa engenharia, um dos trabalhos mais absolutamente fantásticos daquilo que é o querer e o fazer dos portugueses. Mas é necessário também entendermos que, quer queiramos, quer não, se conseguimos transformar regiões com uma obra como o Alqueva, também teremos que ser capazes de transformar outras zonas e outros setores de Portugal com o mesmo querer e a mesma vontade que utilizamos precisamente aqui no Alqueva. Digo eu que não percebo nada disto. Pois bem, e é com provavelmente um dos cenários mais bonitos e fantásticos que já tivemos ao longo, não só dos 3 ou 4 anos do nosso programa, mas de facto ao longo de toda esta semana do Alentejo. Era impossível não falar de Alentejo sem virmos aqui até ao Alqueva, olhar para tudo aquilo que foi feito no Alqueva, mas também olhar para o impacto que esta obra, este desígnio teve, não só para quem está aqui perto, mas para quem está, inclusive, a alguns milhares de quilómetros daqui. O nosso convidado de hoje é o CEO da EDIA, o senhor engenheiro José Pedro Salema. Eu ia dizer boa noite porque o programa passa à noite, mas não tenho a mínima Com esta hipótese. luz é difícil. Estamos num fim de tarde absolutamente Incrível. fantástico, com um dos cenários maravilhosos que temos. E deixe-me começar por algo que me surpreendeu, que foi o Alqueva não é propriamente de agora, pois não. A ideia do Alqueva não é de agora. É verdade. A ideia de aproveitar o grande rio do Sul, que é o Guadiana, o registro mais antigo que conhecemos ainda é do tempo da monarquia. Portanto, do final do século XIX, há um registro, um relatório que fala no aproveitamento das águas do Guadiana para a agricultura. Mas, de facto, o primeiro documento oficial que conhecemos com detalhe é o Plano de Rega do Alentejo, de 1957, que fala num sistema muito próximo daquele que hoje está concretizado, com represamentos no Rio Guadiana e depois vários represamentos no Alentejo, que servem uma enorme infraestrutura que distribui água por esta região. Portanto, é um sonho antigo que começou a ser concretizado primeiro na década de 70, com a construção da ensecadeira aqui embaixo, ali onde existia uma ponte. Depois, mais tarde, em 1995, com a constituição da EDIA, da empresa pública que tem esta missão de construir e de explorar e promover o Alqueva, e o início das obras em 96, da barragem propriamente dita. Portanto, esta barragem que aqui está fechou as suas comportas numa cerimónia com muita pompa e circunstância em fevereiro de 2002. Portanto, teve 6 anos em obra. E muita gente associa essa cerimónia ao fim das obras. Parece que a partir daí Estava tudo feito. Estava tudo pronto. E estávamos muito longe disso. De facto, o que estava era o coração do sistema,
era esta enorme parede com 450 metros e 90 metros de altura que cria a albufeira, mas falta, além de criar a albufeira, portanto, além de criar o armazenamento, temos de ter uma rede que distribua e que leva a água muito longe daqui. E isso demorou muito mais anos. Claro. De facto, E já lá vamos, porque se em fevereiro de 2002 fecham as comportas, também me lembro que só em 2003 é que a última família sai, por exemplo, da Aldeia da Luz, não é? verdade, verdade. Alqueva destruiu muitos mitos, não é? Destruiu muitos mitos. Um primeiro mito tem que ver com a quantidade de água. Havia muita gente em Portugal que achava que seria um fracasso enorme porque não haveria água para encher este lago. Há até uma gafe conhecida do Antímio de Azevedo, que era o senhor meteorologia, não é? Portanto, o grande senhor meteorologia, Tempo, que tem uma gafe num programa da RTP, então, que diz que a pluviosidade sobre a área da Albufeira é tanto e, portanto, nunca haveria água suficiente. Mas fez um erro crasso. É que a água que chega à Alqueva não é a chuva que cai sobre o lago. É a água que cai sobre uma bacia hidrográfica que é muitas vezes superior exatamente. e que drena para o lago. E a verdade é que, de alguma forma, a albufeira do Alqueva já começa a criar alguma transformação também na atmosfera desta zona, vá melhorando os níveis de pluviosidade, não é? Sim, nós na pluviosidade ainda não conseguimos medir cientificamente essa alteração. Aliás, há uns anos a IDIA participou no projeto Mercury, com uma série de cientistas internacionais que estiveram aqui a fazer uma série de medições com balões meteorológicos, sondas de umidade, portanto uma parafernália de aparelhos, e as conclusões desse projeto foi que existe de facto uma influência sobre o clima, sobre a meteorologia local, mas que é muito circunscrita. A mais de 1 quilómetro não se sente. E, portanto, nós aqui Que temos um interessante. efeito amenizador, porque estamos a 100 metros da água, mas se estiver em Portel, que fica a 20 quilómetros daqui, mensuravelmente não é possível determinar a diferença. Muito bem. Mas há pouco eu falava de milhares de quilómetros, porque foram feitos também milhares de quilómetros de vias, permita-me a expressão, e estando a falar com o engenheiro é sempre complicado, porque por vezes eu não vou utilizar a palavra técnica correta, não é? Mas para fazer chegar a esta água tão necessária, portanto, aos pontos onde estão não só as populações, mas também, essencialmente, toda uma agricultura e pecuária que necessita desta água. Exatamente. Portanto, a rede de distribuição de água é o que, a par da reserva, cria valor, porque vamos conseguir levar a água de Alqueva daqui até Sines. Portanto, vamos cruzar Portugal de um lado ao outro, da raia de Jurumanha, que fica na fronteira, e onde começa esta albufeira, até Sines. Portanto, atravessamos Portugal de um lado ao outro com a água de Alqueva. Portanto, alimentando não só a indústria, como as populações e, principalmente, como disse muito bem, a agricultura. A rede tem hoje mais de 2.100 km de extensão. Essencialmente enterrada. Destes 2.100, só 100 km é que são canais abertos e, portanto, conseguimos ver no Google Maps, se procurarem, conseguem ver pela região alguns canais, mas a maior parte dos tubos, e que são grandes tubos, portanto, são grandes adutoras, estão enterrados. E, portanto, Sim, passamos pela estrada. há ali uma perto do parque de estacionamento, Isso mesmo. ali exposta, Exatamente. cai bueu lá dentro e mais alguém Exatamente. às minhas É um tubo de cabalitas. 2,5 metros, mas temos tubos ainda maiores do que aquele. O tubo adutor aqui à central da Alqueva tem 8 metros de diâmetro. Na central elevatória mais potente, a central elevatória dos Álamos, a conduta elevatória tem 3,20 metros. Cabe um carro lá dentro e portanto, ainda sobra espaço. Muito bem. O Alqueva também tem um nome interessante, que é Empreendimento de Fins Múltiplos Alqueva. E eu estou a utilizar esta expressão porque um dos setores onde a albufeira do Alqueva foi também transformador foi no turismo, dando aqui oportunidades que o Alentejo, este Alentejo de interior, não tinha. Sem dúvida. É o primeiro empreendimento de fins múltiplos concebido em Portugal de raiz. Portanto, nós temos alguns aproveitamentos que foram equiparados, isto é, foram construídos para uma função e depois acrescentámos-lhe outra, ou outras, mas a Alqueva foi de raiz dizer assim, dissemos no início dizer isto não é só para a agricultura. Ok. Isto é para a agricultura,
isto é para a energia, isto é para o abastecimento público, isto é para o desenvolvimento turístico, isto é para o desenvolvimento de uma região. E, portanto, são estes os 5 pilares que nós chamamos os fins múltiplos. O abastecimento público, por exemplo, consome menos de 5% do nosso volume, mas resolveu o problema do abastecimento com autotanques de vilas Exatamente. importantes que tínhamos no Alentejo. Hoje, Beja e Évora, as duas maiores cidades do Alentejo, estão completamente dependentes da água que aqui está. Se em 2022 e 2023 não tivéssemos a ligação de Alqueva aos sistemas de abastecimento público de Évora e de Beja, estas duas cidades não tinham tido água para beber, para cozinhar e para tomar banho. E, portanto, nós esquecemos um bocadinho desse cenário que era catastrófico de ausência de água nas torneiras. Mas correríamos esse risco se não tivéssemos Alqueva. Ok. Indo a um dos setores que foi provavelmente o que sofreu o impacto inicial, estamos a falar das zonas de regadio. Falamos já de mais de 120 mil hectares de regadio, obviamente catapultando aquilo que o Alentejo faz, não só para o consumo nacional, mas essencialmente também para consumo e exposição internacional. Sem dúvida. Então, eu não lhe respondi à pergunta do turismo, mas posso dar aqui só uma pincelada, no fundo, a dizer que criámos condições para que aparecesse turismo de qualidade associado à proximidade da água. Não é? Porque a paisagem alentejana é linda, mas tem outro encanto quando há água por perto. Exatamente. Porque quando todos querem visitar, todos querem visitar na primavera e no verão o Alentejo que é maravilhoso, mas com água por perto no verão tem outra, tem outra atratividade. Tem Sem outro dúvida. sabor, tem Tem outro outro sabor sabor. também. E, portanto, apareceram, por exemplo, no Conselho de Reguengos de Monsaraz, mais de 200 unidades turísticas com o lago. E há hoje unidades de nível mundial nas margens do lago, não é? com clientela de nível Olha, quase estratosférico. E segundo o a nosso chegar. convidado da sexta-feira passada, diz mesmo que é a região de Portugal que mais tem crescido em termos turísticos Sem e dúvida. apresenta um turismo que ele chamava de boutique Isso de mesmo. luxo, por Isso mesmo, exemplo. isso mesmo. Aqui, dali na outra margem, outra unidade, estou-me a lembrar de muitas, não quer dizer o nome de nenhuma, mas há muitas unidades com nível e sempre com particularidades. Umas mais focadas na gastronomia, outras mais na caça, outras mais no design. Portanto, há aqui espaços espetaculares. Mas pegando na segunda pergunta que fez, No regadio. no regadio, é o principal utilizador de água, não é? E será sempre assim. Portanto, nós temos um clima mediterrâneo que segue que é uma exceção no planeta. Nós achamos que somos muito diferentes e somos aqui, neste caso em particular, somos mesmo uma exceção global. Que é, todos os climas do planeta, quanto mais quente a temperatura, maior a quantidade de chuva. Chove mais quando é mais calor. Sim. Chove mais quando é mais calor nos trópicos, no clima continental, no clima equatorial, é sempre assim. No clima mediterrâneo é ao contrário. Quando temos mais calor é quando chove menos. Quer dizer que para as plantas isto é um desafio gigante, porque no verão, quando temos 35 graus, que é a temperatura ideal para todas as plantas crescerem, como temos dias compridos, com imensa radiação, portanto, energia, temperatura, tudo certo para as plantas crescerem, a natureza não lhes dá água. E, portanto, ou é o homem a dar artificialmente essa água, ou então nós vamos ter coisas muito resistentes, como são as azinheiras que estão aqui à volta, Claro. com carapaças para os proteger das intempéries e dos calorões dos 40 graus, mas não temos muita coisa para comer. E, portanto, para conseguir ter produções agrícolas, precisamos do regadio. E é por isso que, portanto, esta nota, este parênteses, para explicar quão importante é o regadio em Portugal. Só assim é que nós conseguimos produzir alimentos em quantidade e em qualidade e que seja economicamente atrativo para os agricultores a desenvolverem essa atividade. Portanto, nós chegamos hoje já a mais de 130 mil hectares, o que significa que Alqueva é sensivelmente metade de todo o regadio coletivo nacional. Portanto, todo o regadio, todos os perímetros públicos portugueses de rega são cerca de 260, 250 mil hectares. Alqueva é metade disto. O que aconteceu aqui, porque é um sistema super moderno, portanto muito recente, é que se instalaram empresas com tecnologia do melhor que há, portanto o mais avançado que há,
com dimensão, com escala, portanto, grandes projetos, grandes herdades, já existiam aqui a zona do latifúndio, exatamente por isso, porque as rentabilidades eram pequenas por hectare, portanto era preciso de muitos hectares para alimentar uma família, mas com essa estrutura de propriedade foi muito favorável à entrada de empresários que querem ter um projeto com escala, com grandes máquinas, muitas pessoas a trabalhar e com caminhões de produção a sair. E o interessante disso é que, tal como eu dizia há pouco, também serve de montra para o Alentejo no exterior. E isto leva-me a uma questão, e depois já voltamos a outras características que sentimos do Alqueva aqui, que é, se eu estivesse lá fora, e uma vez que o Alqueva é o maior reservatório de água artificial, pelo menos da Europa, Sem dúvida. que eu saiba, isto seria o caso, um case study, e também serviria de benchmarking. Eh, Existem outros países que vêm ao Alqueva aprender e medir o impacto que o Alqueva teve? Sem dúvida. Existem sim, só dizer que por estas características nós conseguimos atrair, estava a dizer, atrair empresários e investidores com poder de compra, com poder de investimento e muitos estrangeiros. Portanto, nós conseguimos atrair, nos últimos 15 anos, muitos investidores estrangeiros. Nós hoje temos fundos de investimento do mundo todo a operar em Alqueva, que têm até números contribuinte portugueses e têm empresas com nomes portugueses e, portanto, nós podemos não perceber pelo nome da empresa que é portuguesa, que não é portuguesa, mas de facto não é. E, portanto, há muitos fundos de investimento a trabalhar aqui. Um exemplo interessante do benchmarking que referia tem que ver com a eficiência hídrica no caso do amendoal. Portanto, o país produtor, maior produtor de amêndoa no mundo é os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm 350, 400 mil hectares de amendoais super produtivos, dominam por completo o mercado de exportação. Mas, em termos de eficiência hídrica, vêm aprender a Portugal como é que se faz. Porque nós começámos muito mais tarde, portanto, começámos há meia dúzia de anos, os amendoais mais antigos têm 7, 8 anos, e usaram tecnologia de rega de gota a gota, que ainda não é a referência na Califórnia. Para nós já não sabemos fazer de outra forma. Toda a gente, também entre aspas, tem sondas de umidade, tem computadores de rega, tem estações meteorológicas, e quem já estava há mais tempo demorou mais A a mudar. aderir a essas tecnologias. Aqui, como são coisas muito novas, passámos a ser a referência mundial em eficiência hídrica no amendoal. É quase irónico, não é? Um território que estava, e peço desculpa utilizar esta expressão, porque eu acho que é verdade, estava um pouco votado ao abandono, que era olhado pelo resto do país de uma forma enviesada, e, no entanto, agora somos referência mundial por causa do Alqueva. Sem dúvida. Outro exemplo extraordinário é o caso do olival. Não é? O olival é a primeira revolução que a Alqueva veio trazer. Portugal era deficitário, depois do século passado, de grandes campanhas que tínhamos, com muitos milhares de hectares de olival. Nas últimas décadas éramos muito deficitários em azeite, portanto tínhamos que importar a maior parte do azeite que consumíamos. Com a Alqueva, e com nós regamos 75 mil hectares de olival, e se somarmos a isso talvez mais uns 15 mil hectares, portanto quase que nos aproximamos dos 100 mil hectares no Alentejo, regados e modernos com olival, nós passámos de deficitários para excedentários. Portanto, passámos de importadores a exportadores. É normal hoje ter campanhas superiores a 120 mil toneladas de azeite e, portanto, Acho que um saldo exportador líquido muito interessante. o mais extraordinário de tudo, e vou utilizar esta expressão mais uma vez, que é que se calhar o Tijaquim, que tinha um pequeno espaço, porque agora está agregado a uma cooperativa qualquer, ele pode orgulhosamente dizer que o azeite das minhas oliveiras vai para a Polónia e Sem para dúvida. outros países, não é? Sem dúvida. Então, aqui, estou a olhar ali para Moura, aqui em frente, até há a expressão, aquele fino como o azeite de Moura, é uma expressão aqui do Alentejo muito típica. Portanto, era um território, tinha imensa tradição na produção de azeite de qualidade, e com o regadio veio manter a qualidade, mas aumentar muito a escala. Para ter uma ideia, um olival tradicional pode produzir
100 quilos, 150 quilos de azeite por hectare. Um olival moderno produz 2.000 quilos de azeite por hectare. Portanto, esta é a diferença que traz a água ao Alentejo. Não é a mesma árvore, não é uma árvore moderna, mais pequena, mais eficiente, mas nos mesmos hectares nós conseguimos fazer 10, 15 vezes, 20 vezes mais às vezes do que se fazia Então anteriormente. é por isso que se afirma com alguma facilidade que o VAB, a riqueza criada no Alentejo, tem aumentado Sem dúvida. exponencialmente, mesmo em relação a Sem outras dúvida. regiões do país. Estatisticamente, o regadio produz 6 vezes mais. Portanto, se olharmos para o país todo, um hectare de regadio produz 6 vezes mais que um hectare de sequeiro. Mas nós temos aqui casos como este que eu disse, do azeite, em que a diferença, portanto, a diferença da riqueza produzida no sequeiro para o regadio pode ser superior a 20 vezes. E aí, com estes hectares todos que temos, o que é que isto significa em milhões de euros no PIB? Fizemos um estudo muito recente que apontou para cerca de 1.400 milhões de euros por ano quanto vale o projeto Alqueva. Essencialmente na agricultura, portanto a agricultura é o grande responsável por isto e o olival é a primeira cultura, portanto naturalmente que é que tem um peso maior, Claro. mas não é só a agricultura, porque há efeitos induzidos muito interessantes. Quando nós temos atividade agrícola, os trabalhadores vão ter que ir ao supermercado, vão ter que, se calhar, ir ao restaurante ou dormir num hotel, um consultor, e, portanto, vai induzir a atividade económica, vai fazer procura. Depois temos os fornecedores de equipamentos e de consumíveis para a agricultura, que se instalaram. Em Beja, hoje, estão todas as empresas de regadio, têm uma delegação em Beja, que porventura tem mais dimensão do que a sede que ficava noutra zona do país, Exatamente. porque aqui tem um movimento muito maior. E depois há a agroindústria. A agricultura produz, por exemplo, a azeitona, não é? Mas depois a azeitona tem que ir para um lagar para ser espremida e acabar numa garrafa nos nossos Exatamente. supermercados. E, portanto, tem uma cadeia de produção que é alimentada e catalisada pelo investimento público. Muito bem. E à medida que o Alqueva, voltando àquilo que foi, por assim dizer, a afirmação do projeto, também foram encontrados alguns desafios à medida que avançavam. Um dos desafios é que, obviamente, tendo sido uma região já habitada por populações há milhares de anos, à medida que iam construindo, também foram encontrando alguns achados arqueológicos que agora acabam por enriquecer o património alentejano. Sem dúvida. A arqueologia para nós foi uma boa surpresa, porque nós sabíamos que havia muita arqueologia no Alentejo. Toda a gente, ou quase toda a gente, já ouviu falar do megalitismo alentejano, não é? Dos menires e das antas, portanto, aquelas pedras enormes e aqueles locais funerários e de adoração que os povos então faziam. Mas o que sabíamos menos era daquilo que estava enterrado, portanto, aquilo que está debaixo do solo. E nos 2.100 km de buracos que nós tivemos que fazer, não é? Tivemos que abrir buracos, valas muito grandes, para pôr tubos muito grandes lá dentro, descobrimos pelo caminho muita coisa. Sempre com imenso cuidado. Portanto, não foi estragar por estragar, foi primeiro rapar, digamos que a terra superficial para perceber onde é que podem estar os sítios. À frente de cada máquina que faz a decapagem vai um arqueólogo e detecta sítios onde podem existir algumas coisas. Depois, com sondagens, percebe-se se há ali alguma coisa ou não. E se houver, faz escavação. A EDIA intervencionou mais de 2.000 sítios arqueológicos novos. De tal maneira que a comunidade científica de arqueologia diz que as obras de Alqueva são responsáveis por reescrever a história da ocupação humana da Península Ibérica. E essencialmente porque há um período... Realmente é um projeto... É uma afirmação, digamos, não, ousada. Não é? Exato, mas é de fins múltiplos. Exato, mas é uma afirmação ousada, dizer assim, vocês reescreveram a história, como é que é isso? Pois é. Pois, porque, essencialmente, como me explicam e como eu tento também traduzir isto, é que havia muito pouco conhecimento de um determinado período, do Calcolítico, dali de alguns milhares de anos, portanto, há 3, 5, 7 mil anos, achava-se que aqui havia muito pouca gente. E o que se percebeu é que com o número de achados desse período era tanto que a densidade não era assim tão pequena. Claro. Ali deste lado, naquele monte, há, por exemplo, o Castro dos Ratinhos. É um sítio desse tempo em que
viveram povos há uns milhares de anos e que têm estruturas extraordinárias, em que se percebe perfeitamente onde é que era a casa, onde é que era a fossa, onde é que era a despensa da altura, onde se guardava tudo. Portanto, é um orgulho imenso, apesar de ter sido, durante a construção, ter sido um obstáculo, não é? Porque cada buraco desses, cada sítio, foi escavado quase com um pincel e com uma escova de dentes, não é? Portanto, demorou muito tempo a Sim. escavar com cuidado e a identificar tudo o que lá está. Mas hoje é um motivo de orgulho e teremos mais de 350 referências bibliográficas entre teses de doutoramento, livros editados, artigos científicos, só com a riqueza descoberta Uhum. no subsolo. Algo para o qual o Alqueva também contribuiu e às vezes numa análise simplística e binária que fazemos é se o homem vai intervencionar, a fauna e a flora podem sofrer. Mas o Alqueva tem ajudado à fauna e à flora também deste local, fazendo do Alentejo provavelmente agora dos sítios mais procurados também para ver espécies de pássaros, por exemplo. Sem dúvida. Na arqueologia, e pegando na arqueologia, nós sempre que escavamos destruímos alguma coisa, não é? Estamos a Claro. retirar história. Mas o que é que vale mais? Sabermos como é que existiu, como é que os povos viveram há não sei quantos mil anos, ou como é que eram as relações sociais, como é que era a estrutura dos seus objetos, das suas sociedades, ou viver na ignorância. Portanto, nós preferimos trazer o conhecimento para a luz do dia, registar tudo com o máximo de cuidado e preservar isso nos registros históricos. No caso do ambiente, naturalmente, quando fazemos um muro desta altura num rio, estamos a alterar o ecossistema. O rio não vai correr como corria antigamente. Os peixes que subiam vão ter mais dificuldades em ultrapassar Uhum, grandes claro. barragens. Mas há formas de minimizar o impacto. E em Alqueva fizeram-se muitas coisas únicas, como na barragem de Pedrógão um elevador de peixes de 45 metros de altura, que sobe 45 metros, anda para o lado 10 metros, baixa e traz os peixes para ultrapassar essa barragem. Uau. Quer dizer, há coisas que a maior parte das pessoas não sabe que é possível. Temos, por exemplo, um sistema de altifalante subaquático na barragem do Loureiro para impedir que os peixes que vivem na bacia do Guadiana vão parar à bacia do Sado, portanto, no transvase, no limite. Há, por outro lado, impactos que não deixam de ser só positivos pela presença da água. Nós sempre que vimos para uma região quase semiárida, como é aqui no sul do país, e trazemos água, vamos atrair fauna. Quem diria que teríamos flamingos no Alentejo? Exatamente. Mas hoje há um bando imenso de algumas centenas de flamingos que vivem nas albufeiras do Alqueva. Quem diria que teríamos a águia pesqueira a nidificar em Alqueva? Mas temos a águia pesqueira a nidificar em Alqueva. Temos também outras, muito mais frequentes, sei lá, aqui em baixo. Muitas vezes estão uma série de corvos marinhos ali, estou a olhar para eles ali nas torres, estão sempre corvos marinhos, portanto, pássaros que Uhum. vivem normalmente no mar e pescam no mar, mas que estão aqui felizes da vida porque têm muita comidinha. Muito bem. Olha, senhor engenheiro, obviamente quando pensamos em barragem também pensamos em eletricidade. Como é que o Alqueva contribui digamos, aquilo que é a rede elétrica nacional? E vou aproveitar, uma vez estamos neste ano, o ano do famoso apagão, se o Alqueva podia ser potenciado para ser uma forma de resposta imediata para evitar esse tipo de Muito bem. situações. A hidroeletricidade é muito importante, é um dos pilares, como falávamos no princípio do projeto. Aqui em Alqueva, este centro é um centro eletroprodutor, é, a parte de Sines, o centro eletroprodutor mais importante que temos no sul do país, e Sines sabemos que foi desativado. A grande diferença da Alqueva face a outros geradores renováveis é que é despachável e, portanto, nós conseguimos controlar quando é que ela produz. Enquanto que o vento ou o sol é quando brilha o sol e o vento é quando sopra o vento, Exatamente. aqui nós podemos guardar a água até ao momento em que ela faz mais falta. E, portanto, atuar e a Alqueva consegue começar a produzir em poucos segundos. Ou seja, não tem aquele arranque escuro, ou como O é? arranque escuro, a Alqueva já está preparado para fazer esse serviço de Black Start e vai começar a prestar esse serviço a partir de 1 de janeiro de 2026.
O contrato já está assinado entre a EDP e a REN e, portanto, vamos ter, além dos que já tínhamos, dos 2 que tivemos no último apagão, vamos ter 2 barragens hidroelétricas reversíveis de grande tamanho. A primeira, Alqueva, e a segunda, que é o Baixo Sabor, no Rio Não Douro, é? afluente do Douro. Acha que alguns dos... E porque nestes projetos sempre há, se o Camões conseguiu descrever os velhos do Restelo, também deve haver alguns velhos do Alqueva. Olhando para aquilo que são os resultados, a métrica que já é possível mensurar do impacto do Alqueva, esses velhos do Restelo passariam a ser claques e apoiantes do Alqueva. Eu acho que conseguimos convencer quase todos. Ainda há alguns resistentes, mas de facto os números são esmagadores. Quando falei nos tais 1.400 milhões de euros de impacto positivo, quando falamos, por exemplo, na receita fiscal, quanto é que vale para os cofres do Estado este projeto? São 340 milhões de euros por ano. Portanto, estes números têm que nos fazer pensar. Quando falamos no número de postos de trabalho, com 45 mil postos de trabalho gerados a partir ou catalisados por este investimento, é complicado dizer mal. É complicado dizer mal destes números e podemos eventualmente pensar, mas podia ainda ser superior. Se calhar podia. E ainda podemos criar, aumentar e enriquecer esta cadeia de valor. Mas aquilo que já conseguimos é de facto notório e inspira-nos a fazer mais. Claro. Inspira-nos a fazer mais noutras E regiões. porque existem sempre, e sempre irão existir velhos do Restelo, isso significa que também tiveram que existir algumas figuras que foram absolutamente essenciais para que o projeto Alqueva avançasse. Algumas dessas figuras, inclusive, nem estão, por assim dizer, na mesma área política ou ideológica, pois não? Sem dúvida, é verdade. No início, com a constituição da EDIA e pouco tempo depois houve uma mudança de cor política e houve uma grande continuidade. O que Alqueva tem sido é muito universal. Nós na EDIA recebemos muitas vezes nas campanhas eleitorais todos os partidos e, portanto, da direita à esquerda, não há ninguém que diga mal do projeto Alqueva. Todos apoiam e todos querem saber quando é que podemos fazer mais e melhor. Portanto, tivemos essa virtude e essa sorte de conseguir apoios por todos os países, todos os partidos que têm estado no governo, têm acarinhado o projeto e muitas vezes sentem-se que são os pais deste projeto. Mas é natural que haja esses sentimentos. Para nós é completamente irrelevante. O que interessa é Portugal, a região, os nossos beneficiários e, portanto, é para eles que nós trabalhamos todos os dias. Senhor Engenheiro, que outras particularidades é que o Alqueva tem? E não só estamos neste cenário fantástico, como há pouco tive uma visita guiada, tipo um museu, quase um museu do Alqueva, não é? Nós estamos aqui num espaço que está ainda em regime de soft opening, portanto ainda não cobramos bilhetes, ainda não inauguramos formalmente, mas já estamos abertos ao público todos os dias. No fundo, este espaço é um espaço de interpretação para explicar o que é o projeto Alqueva, quais é que são as valências, que impactos é que teve no território, que tecnologias é que são empregues. Tem alguma inspiração nos centros de ciência viva, com algumas demonstrações. Temos aqui alguns modelos, o modelo de uma barragem reversível, o modelo da rede secundária, com todos os fenómenos hídricos e hidráulicos associados a esta distribuição de água, e depois dentro com muita multimédia também, como hoje tem que ser, com muito vídeo. Tem eu não quero contar tudo, mas há umas escadas que são tudo menos uns simples degraus, degraus que nos trazem até aqui, não é? Sem dúvida. Mas é um sítio a visitar. E eu queria perguntar, faz 30 anos o Alqueva, não é? Ainda é infância, já é adolescência ou já está na idade adulta? E isso fala-nos do potencial que o Alqueva ainda terá. Eu diria que estamos no princípio da idade adulta. Estamos assim com 18 ou 20 anos Ou seja, na força da idade. Nós a semana passada. Exatamente. É isso? Okay. Estamos na força da idade, há tanto pela frente, mas já atingimos, digamos que um padrão
que é o que nos permite correr em velocidade de cruzeiro. Portanto, estamos muito próximos dessa velocidade de cruzeiro, mas temos décadas pela frente, com muita Uhum. energia, com muita força, para dar vida à região. Algo que estes projetos também sempre encerram em si mesmo é tentar acompanhar o melhor da inovação se pode fazer dentro deste setor. E pode não ser totalmente inovação, mas atrás de si temos painéis fotovoltaicos flutuantes, não é? Sem dúvida. A IDEA estuda esta tecnologia há muito tempo, porque é um principal consumidor de energia elétrica do setor público. Portanto, nós somos um maior consumidor de energia elétrica do setor público português. Gastamos muita energia para alimentar as nossas bombas. As bombas e os motores que puxam a água e empurram a água por estes 2.000 quilómetros de rede que falávamos há pouco. Para estar menos dependentes do preço da quantidade de energia que a rede me tem que fornecer, acreditamos que temos que passar a produzir a nossa própria energia. Mas como as potências em causa são muito grandes, não teríamos áreas suficientes junto dos nossos locais de consumo. E foi assim que descobrimos o fotovoltaico flutuante. Primeiro, queríamos tapar reservatórios para evitar evaporação e crescimento de algas. Arranjámos soluções que não faziam nada se não tapar o reservatório. Depois descobrimos isto, que é pôr um painel a flutuar. Não tem muita ciência depois de visto ao perto. É só um flutuador de plástico com um Hum, painel em cima. Mas é quase que um ovo de Colombo, porque junto das nossas estações elevatórias nós temos sempre um plano de água. uhum. E temos neste momento 13 unidades como esta que está aqui atrás de nós em construção. Temos já 2 a funcionar há muito tempo e temos 13 em construção para fazer autoconsumo, para pegar na energia que é produzida e alimentar diretamente os Mas motores. deixe-me colocar outro desafio, porque por vezes nós vemos grandes vá, zonas que estão completamente alteradas a nível daquilo que é o seu cenário por causa dos fotovoltaicos. Certo? Hum, Vocês têm esse cuidado, É, que é a questão de, ok, sim senhor, a sustentabilidade é necessário, claro, mas não podemos alterar, digamos, aquilo que é o código genético sem dúvida. aqui do Alentejo. Sem dúvida. E o fotovoltaico flutuante é exatamente a resposta a isso, porque se não fosse flutuante, nós teríamos que ir para a terra. Em terra, teríamos que ocupar ou áreas de agricultura ou áreas de natureza. E isso era algo que nós não queríamos ter esse dilema. Quase que ia contra aquilo pelo qual Exatamente. vocês existem, Exatamente. que Nós é estamos ajudar. a promover a agricultura e a conservação da natureza e agora vamos ter que impactá-la, não. Então, esta solução, de facto, é para nós um ovo de Colombo, uma solução muito, muito interessante. Já temos até 3 tecnologias diferentes, de 3 fabricantes diferentes em obra, e, portanto, queremos que será por aqui a solução, longe das zonas turísticas. Também não queremos que os painéis ponham em causa, por exemplo, a navegação de recreio, Uhum, porque o plano de água também é muito interessante navegar, não é? exatamente. Temos aqui muitos barcos, muitos passeios que queremos fazer, mas as nossas estações elevatórias estão em sítios muito recônditos, não estão assim, digamos, nos grandes eixos e perto das praias fluviais, por exemplo, não vamos afetar nada disto. A maior parte das pessoas nunca vai ver as nossas centrais Exatamente. Olha, fotovoltaicas flutuantes. e nós só estamos a ver porque Porque está aqui precisamente uma, exatamente. estamos aqui. Deixe-me também, porque algo que eu não sei se é mito, mas ouvimos com muita frequência, que é a questão da pluviosidade. Cá embaixo, portanto, no sul, a desertificação, mas de alguma maneira o Alqueva, por exemplo, já este ano esteve bem perto da sua cota máxima. Sem dúvida. Isso Temos é bom ciclos. sinal. Nós sabemos que o clima mediterrâneo tem ciclos, não é? Tem ciclos e que não conseguimos prever a dimensão desses ciclos, mas há momentos em que há secas prolongadas e depois, a seguir às secas prolongadas, às vezes vêm anos bons. 2024 foi um ano interessante do ponto de vista da pluviosidade na primavera. 2025 também, ainda foi melhor. E foi por isso uma sequência de 2 anos relativamente favoráveis, em que a precipitação esteve na média, globalmente, portanto, se olharmos para o ano todo, em média, é um ano médio, mas
na primavera, que é o que determina o nosso consumo, é o que faz a diferença de um ano de grande consumo ou de pouco Hum. consumo, é se chove em abril ou maio. O famoso, em abril, Exatamente. águas Se há mil. um abril águas mil, nós vamos gastar muito, muito menos água, porque é um momento em que já está calor, as culturas já começam todas a crescer, as florações, etc. E se a natureza lhe dá a água que precisa, os agricultores não vão comprar água de Alqueva. Muito bem. Que outras vertentes o Alqueva tem que nós não tenhamos abordado e que, de alguma forma, é importante, porque muitas vezes as pessoas e quem não beneficia diretamente do Alqueva olha para estes grandes projetos nacionais e tem a postura que se calhar teriam em relação a outros projetos. Aquilo serve para quê? Que outras vertentes é que o Alqueva de facto tem demonstrado, não só aqui na região, mas até para quem está um pouco mais longe? Eu acho que se calhar que falámos menos tem que ver com a conservação do ambiente, com o ambiente e a conservação do ambiente. Porque foi o primeiro projeto em que o impacto ambiental foi de uma exigência que Portugal não estava habituado a ver. As minimizações que foram feitas e as compensações que foram feitas, de facto, foram pouco habituais. Aqui, ali ao fundo, na foz do Ardila, do rio Ardila, plantou-se o maior bosque ripícola nacional. Portanto, é o maior bosque ripícola, são 1200 hectares de bosque ripícola, que hoje floresce com pica-paus, com aves extraordinárias, de uma riqueza impressionante. Houve transladação de núcleos de plantas raras, como Narcisos cavalensis, perto da Ponta da Ajuda. Houve, já falei no elevador de peixes, Uhum. temos um projeto de conservação da Linária ricardoi, que é uma plantinha muito bonita, que é a Linária dos Olivais, do Alentejo, que vive à sombra dos olivais e que fomos obrigados a conservar. A IDIA teve que comprar uma propriedade com cerca de 1000 hectares e escolheu uma propriedade em Barrancos, em Nodar, Uhum. é o Parque de Natureza de Nodar, que serve para compensar uma parte da inundação que causou aqui, não é? Este enorme mar de água tinha árvores, tinha Claro, ecossistemas, claro, e nós claro. alterámos esse ecossistema. Para compensar, temos 1000 hectares em Barrancos, onde fazemos imensos projetos de conservação de natureza, onde reintroduzimos coelho para ver se temos o lince ibérico. Portanto, Hum. eu acho que há um mundo de atividades ligadas ao ambiente. Mas a mim parece-me que o trade-off beneficia mais, se calhar, do que anteriormente. Sim, haverá sempre críticos, haverá sempre alguém que é mais saudosista, que prefere a paisagem bucólica do Alentejo, muito amarela no verão. Eu gosto muito de ver as árvores verdinhas e, É portanto, verdade. acho que gosto também de ver outra coisa que as pessoas não gostam, que é o trânsito nas estradas, não é? Os caminhões a andar para frente e para trás. Eu digo, isto é o PIB que vai ali, não é? Cada caminhão que passa é um bocadinho de PIB que ali vai, um bocadinho de produção, um bocadinho de riqueza, um bocadinho de emprego que Uhum. conseguimos induzir nesta região. Muito bem. Nós estamos a chegar aos últimos 5 minutos, sensivelmente, da nossa conversa. E eu, não politizando, a minha pergunta é: eu atravesso várias gerações que ouvimos falar em muitas obras e vimos muito poucas a concretizar-se. Mas o Alqueva é uma delas. Quando olhamos para o Alqueva, para o impacto que o Alqueva tem, há um orgulho próprio de quem vê, digamos, em Portugal algo a ser feito que de facto é merecedor deste reconhecimento, não só nacional, mas como internacional. O que é que falta para que existam Alquevas na economia, Alquevas, sei lá, eu lá em Lisboa ainda andamos à procura do sítio para o aeroporto, imagino. É verdade. Se entrar noutras áreas, diria que no regadio e nas grandes obras hidráulicas ainda há muito por fazer. Uh, a Alqueva e a IDIA foi chamada a participar num grupo de trabalho recentemente pelo Governo elaborámos uma estratégia, a Estratégia Nacional Água que Une. Essa estratégia, se vier a ser concretizada, como espero que aconteça, será um bocadinho pegar no bom exemplo da Alqueva e tentar aplicá-lo à escala e com as devidas Uhum. adaptações a várias regiões do país. Temos dois grandes rios mais para norte,
estou a pensar no Tejo e no Mondego, essencialmente onde faz sentido criar uma coisa com a filosofia da Alqueva, portanto um empreendimento de fins múltiplos da Alqueva, mas há outros com escalas mais pequenas que podem ainda ser potenciados, do Douro a Trás-os-Montes, ao Algarve. Portanto, há muita coisa por fazer que a Alqueva pode mostrar um bocadinho como é que se foi, como é que foi possível. E o Alqueva ainda pode chegar um pouco mais longe também? Pode chegar um pouco mais longe, mas não muito mais longe. Há bocado perguntava-me pela idade, portanto, eu diria que estamos no princípio da idade adulta porque estamos a atingir a nossa capacidade. Ok. Não podemos crescer muito mais. Porque se os recursos são grandes, são muitos, são-no porque a irregularidade assim o exige. Nós não podemos esgotar a água toda que a Alqueva tem num ano. Claro. A Alqueva foi pensado para atravessar um período de 3 anos. Mas pode-se aproveitar mais o Alqueva, Claro. ou seja, não está esgotado aquilo que é Claro. o aproveitamento do Certo. Alqueva. Mas temos é que ser muito eficientes no uso da água para garantir que no momento em que apertar, no momento em que chegar uma seca e tivermos com todas as obras prontas e a regar, a água nunca falte. Muito bem. Nós estamos mesmo a chegar ao final do nosso programa. As pessoas lá em casa, de facto, podem olhar para aquilo que está aqui feito e entender que esta é daquelas obras em que devemos orgulhar-nos, de facto, da fatia do Orçamento de Estado que veio para aqui. Sem dúvida, eu acho que eu sinto um orgulho imenso e acho que todos os que conhecem um bocadinho mais Alqueva também o sentem. E este espaço aqui junto à barragem de Alqueva é um bocadinho para celebrar isso, para dar a conhecer e celebrar e puxar um bocadinho pelo nosso orgulho nacional, porque fomos capazes e somos capazes de fazer grandes obras quando nos comprometemos. E com cenários destes também vale a pena, por exemplo, vir aqui visitar. Não precisamos de nenhuma conversa de 50 minutos, mas visitar aqui esta zona. Sem dúvida, e fica o convite para todos visitarem este espaço e o território que é maravilhoso. Muito bem. Senhor Engenheiro José Pedro Salema, o CEO da EDIA, muito obrigado por esta entrevista, por ter cedido um dos cenários mais fantásticos que alguma vez tivemos. Noutra altura, não sei se aguentaríamos estar ao sol, Exatamente. mas de certeza que sairíamos daqui e daríamos um mergulho aí a algures. Muito obrigado mais uma vez e parabéns por todo o trabalho que têm desenvolvido. Muito obrigado. Quero agradecer também a todos vocês que nos acompanharam. Já sabe que pode ver ou rever estas conversas subscrevendo o nosso canal de YouTube. Vá até lá, clique no sininho para receber a notificação sempre e quando fazemos o upload destas nossas conversas. Quero relembrar que também utilizamos as redes sociais como o Facebook e o Instagram como ação promotora daquilo que são os nossos convidados e o trabalho que eles desenvolvem. Quero deixar aqui também um abraço muito especial aos nossos ouvintes da Rádio Vida, que não nos ouvem, que nos ouvem, mas não nos veem, e que sempre estão connosco, porque o programa é sempre em simultâneo aqui na Curiacos TV e na Rádio Vida em 97.1. A mim resta-me agradecer-lhe, dizer que amanhã estamos de volta, vamos continuar aqui pelo Alentejo e continuamos em Mourão a conhecer um pouco mais das realidades alentejanas. Boa noite, muito obrigado.